a todos e todas. Sejam bem-vindos ao 18º Encontro de Ceramistas, o último dia da nossa 18ª edição. Para encerrar o encontro, teremos agora pela manhã 2 rodas de conversa aqui na tenda. E antes que eu me esqueça, vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos pretos, quase começando a ficar grisalho, e uso óculos preto, estou de bermuda e estou de camisa branca e sandália, tá certo? Estou usando meu crachá do Encontro de Ceramistas também. Bom, agora às 10 horas, estamos aí com uma 10h10, 10h15. Vamos entrar com as mulheres da Casa Cobalto, com o tema Mulheres que Moldam Caminhos, com mediação minha, Luciana. Às 11h, com o Estúdio Líbero, a conversa é sobre a função e a forma e a autoria na cerâmica, com a mediação da Maria Morena Godoy, ceramista de Paraty, Maria Morena Godoy. Sobre o bazar, hoje é o último dia do nosso bazar, uma pena que está acabando. Então, aproveitem bastante para levar aquela peça de lembrança que vocês ficaram namorando 2 dias. Hoje é o dia de levar a peça para casa, tá? Ao longo de todo o encontro, a gente teve grandes ceramistas aqui no nosso bazar e fortalecendo o trabalho dessas pessoas incríveis que criam, tem todo um trabalho de técnica e um peso de qualquer trabalho, mas a criatividade esse ano se superou, a gente tem trabalhos de extrema qualidade no nosso bazar, aproveitem. O bazar vai até às 14 horas. Na Livraria das Marés, hoje, às 6 horas, nós teremos uma roda de conversa imperdível, imperdível. Cerâmica em Rede, com Flávia Pirker, César Augusto Barbosa, Luciana Tomás e Luísa Bentes. Todos trabalham com plataformas e ensino da cerâmica online. Nossa exposição, não deixando de dizer, nossa exposição continua no IAP, do outro lado da Praça da Santa Rita. O IAP é o Instituto Histórico e Artístico de Paraty e abriga a nossa exposição, que vai até agosto. Temos um período bem longo, dá para todo mundo ver, e hoje também está aberto. Tá? Bom, a nossa exposição ali é Linguagens da Terra, do Mar e da Floresta, com obras de mais de 47 artistas de Paraty. Prestigiem nossos ceramistas aqui na nossa exposição. E também sigam as nossas redes sociais, o Instagram do Encontro de Ceramistas, né, @EncontroCeramistas. E tem bastante conteúdo bacana lá. E antes de começar os agradecimentos, vou agradecer pessoalmente nosso secretário de eventos, Júlio Porto. Obrigada, Júlio. Está sendo fantástico o encontro. Esse encontro é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraty, Secretaria de Eventos, o Polo Sociocultural Sesc Paraty, do Sebrae, da Paraty.com, além da parceria institucional com a Livraria das Marés, com o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Paraty, o IAP,
Agradecemos também os apoiadores, Paraty Imperial, Casa de Construção, Pascoal Massas, Águas de Paraty, Colégio Sembra e Solari. Destacamos ainda a importante rede de apoio local formada por restaurantes, pousadas e empresas que acreditam e investem na arte e na cultura em Paraty. Fundamental para a realização desse encontro, todos os nossos apoiadores. Agora, meninas, me falaram que estavam nervosas, mas é muito tranquilo. Para iniciar nossa primeira roda de conversa de hoje, eu tenho o prazer de apresentar Thaís Mancuso, formada em artes plásticas e cofundadora da Casa Cobalto, em Ubatuba, um espaço dedicado à formação e produção em cerâmica no litoral norte de São Paulo, e a sua companheira, Vitória Nunes, que é educadora, que é artista, que nos orientou no Torno Livre. Thaís também deu uma oficina com os seres do mar, né? E também, Vitória também ensina torno lá na Casa Cobalto, em Ubatuba. Eu gostaria de, primeiro, dizer o seguinte: esse convite é pessoal meu para elas, para o encontro de ceramistas. Eu acompanhava pelo Instagram delas, a Casa Cobalto, via todas as atividades que elas estavam fazendo, via como elas estavam crescendo no trabalho que elas estavam fazendo lá, a seriedade, o carinho todo. Fui visitar, porque Ubatuba é uma cidade que está aqui, vizinha nossa, né? E a gente sempre, no encontro de ceramistas, este ano ainda não fizemos, mas é possível que seja feito até o final do ano, a exposição de cerâmica tripolar, que une os artistas de Ubatuba, Caraguá, Paraty e Cunha. Pode ser que aconteça, está no nosso radar ainda. E com essa intenção de unir esse território expandido da cerâmica, né? Nesse território da Tripolar, são 300 ceramistas. Eu fiz por cima um levantamento, aproximadamente 300 ceramistas. Então, para nós é muito importante ouvir as pessoas que estão ao nosso redor e saber como que elas estão trabalhando, trazer essa informação para vocês. E eu queria perguntar para vocês como é que, então, a Casa Cobalto, a ideia da Casa Cobalto surgiu. Olá, bom dia, sou a Thaís. Eu sou uma mulher loira, branca, estou vestida de macacão curto vermelho, de tênis e estou com crachá. Bom, como surgiu? Na verdade, ela surgiu de um sonho. Eu falo que a base da Casa Cobalto foi um sonho, porque a gente queria, assim, a gente queria, né, conseguir oferecer as aulas, um espaço para ter as aulas, para a gente vender nossas peças prontas. E a gente sempre pensou bastante em como ter o produto fácil para fazer, né? Então, a gente sempre deu aula e queria saber como fazer para poder ter em pequena quantidade. Então, a gente abriu também o cantinho do ceramista. Então, a ideia surgiu no dia que pediram o meu espaço. Meu ateliê era num lugar alugado e o proprietário veio no dia 1º de janeiro, no litoral, pedir o espaço. Me deu um mês de prazo. No meio da temporada, no boom da temporada, né? Aí ele me pediu espaço e eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu não dormi à noite, fiquei super preocupada. Aumentou um pouquinho esse tempo, né? E nesse vulco-vulco, a nossa terceira sócia, que não está aqui mais com a gente, ela aposentou, né? Mas aí ela viu meu desespero
e ofereceu o ateliê dela. Então, foi uma coisa muito legal, porque ela ofereceu dividir o ateliê dela. Aí eu aceitei, óbvio, né? A gente foi, né, juntei todas as minhas coisas, levei para lá, os alunos me acompanharam. E no meio, né, de uma conversa, de um café da tarde, ela teve a ideia da gente, de repente, abrir esse espaço com esse sonho, né, que a gente tinha na parte turística de Ubatuba. Falei, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue um lugar, uma casa, né, nessa região. Então nós andamos todo aquele pedaço, andamos fazendo zigue-zague, não conseguimos achar nada. Aí eu falei, afinal, onde fica o espaço, o salão de beleza da minha aluna? Onde que é? Nós estamos aqui perto, você consegue me mostrar? Aí ela apontou, é ali, ó. Eu fiquei, ali aonde, né? Eu fiquei ali. Aí eu falei, olha, eu não estou vendo, mas do lado de onde você está falando tem uma plaquinha de aluga-se, vamos lá perto. Aí nós chegamos lá, estava lá, aluga-se para temporada aluga-se para definitivo ou comercial. Aí a gente alugou, anotou o telefone, né, da imobiliária, conversamos com o corretor e ele abriu para a gente. Na hora que a gente viu que tinha três quartos, né, era um espaço super bacana, falou, pronto, é essa. Ainda brinquei com ele, né? Tira essa plaquinha que essa casa é nossa. Ele, não, calma, vocês têm que olhar, tem que passar pela avaliação. Falei, não, tira a plaquinha que é nossa. Nós vamos chamar mais uma pessoa, que era uma amiga que também tinha esse sonho, e é nossa, já era. E aconteceu, né? Assim veio a Casa Cobalto há quase 3 anos. Vitória, e vocês tiveram a ideia de ter um espaço de venda de material e também de ensino da cerâmica, além dos trabalhos autorais de vocês, né, que estão lá. Como é que é a relação de vocês com os fornecedores? Nossos fornecedores estão em São Paulo, né? Então, tem essa distância toda de chegar o material para nós. Aqui em Paraty, a gente também tem essa dificuldade. Agora, a gente sabe que, se a gente quiser, a gente pode ir lá na Casa Cobalto comprar, ou comprar aqui no bazar também. Mas diz para a gente como é que foi essa relação com os fornecedores. Olá, eu sou a Vitória Nunes, sou uma mulher branca, loira, de meia idade, estou com um vestido florido, e sandália e crachá. Então, não sei se vocês talvez tenham ouvido já falar no Grupo Oca. Eu sou ceramista há 32 anos e nós tínhamos uma dificuldade muito grande. No começo, eu e a Malu Ramos pedíamos da Arte Brasil, que vinha de ônibus e era caríssimo. A argila vinha, né, a gente pedia, eles entregavam aqui, mas muito caro o frete. Depois, a gente começou a comprar da Nova Farias, que por muitos anos entregava no meu ateliê e a gente dividia para as outras ceramistas, né? O Grupo Oca chegou a ter 10 pessoas. Hoje, cada uma tem um caminho e nós duas trabalhamos juntas. E a Thaís comprava do Éder, da Resende. E a Thaís tinha que comprar 1 tonelada, porque eles têm uma quantidade, né? A Nova Farias era a partir de 600 quilos. E a Thaís, nós não usávamos muito a Resende, ela comprava 1 tonelada, né? 1000 quilos. Às vezes meia tonelada, mas Sim. É isso, para um ano. Então, assim, sempre foi difícil para nós comprar material, ainda mais 30 anos atrás. Quando nós nos juntamos, eu já tinha tido 2 lojas, fechei a segunda na pandemia, quando elas vieram me convidar, né? A gente casou super bem. Aquela casa eu tinha visto 1 mês antes, pensando em abrir um ateliê e morar atrás, e não deu certo. Quando elas vieram falar comigo, eu falei, é de Deus, é essa casa mesmo, e a gente abriu. E aí, nós temos os padrinhos, né? A Thaís tem até mais informação sobre isso. A Pris Spaluto, da CCC, que agora virou Galpão, sempre negociou com a Thaís. E aí, quando nós pensamos em abrir a loja, essa casa comporta a loja com as nossas peças, o canto do ceramista, que aí nós começamos a trazer material. Ela conversou com o Éder, conversou com a Pris, eu conversei com o Rafael da Nova Farias, que são os nossos padrinhos, porque eles começaram a nos ceder em consignação primeiro, né? Ou estenderam prazos, né? Porque a gente começou sem nada.
sem dinheiro, sem capital. Nós fizemos um empréstimo para colocar o drywall na varanda, para colocar os fornos, porque não podia pôr no fundo da casa, e colocar prateleira. Só isso, né? E aí os fornecedores deram essa facilidade para a gente, né? E começamos. Na verdade, eu falei assim, para os três, para o Rafa, para o Éder e para a Pris, né? A gente tem um sonho, uma vontade de dar certo. Vocês topam? E eles toparam. Não, isso é fantástico. Poder fornecer para os alunos e para os ceramistas do entorno, né? E o material. E esse reconhecimento do trabalho de vocês pelos padrinhos, essa é uma ideia importante. E a confiança, né? Porque eles mandaram para a gente. A Pris, eu falo, ela é super minha amiga, mas a gente nunca se viu. É só trocando mensagens, conversando, ligando, mas a gente não... Eu não sei nem qual a altura dela. A gente nunca se viu. E hoje nós já temos clientes daqui de Paraty, de Caraguá, de Taubaté. Há 3 anos atrás, os ateliês lá ainda não vendiam material. Agora parece que tem, né? O Maloste, se eu não me engano, tem alguns materiais. Em São José tem. Mas quando nós começamos, a gente teve essa intenção. Vamos pegar toda a região, né? Pelo menos assim. Não é o mais barato, né? Claro, porque a gente tem que pôr em cima. A gente paga aluguel. Então, nós revendemos a argila. Quando que antes nós pedimos e dividimos entre todos os ceramistas. Então, a gente tem que pôr, né? Porque a gente tem um custo. Mas, para quem produz... quem produz e está terminando uma encomenda e precisa de uma argila em especial, a gente tem. Precisa de um esmalte. Agora, a gente começou com a Gaia, né? A Casa do Ceramista também, o Vitão também tem sido um super parceiro. A gente vendeu muita ferramenta dele aqui, ele vai ficar feliz, né? E a gente fechou ontem com o Beijo da Terra, né? A gente vai sair daqui com o material deles também. E como é que é essa relação dentro do espaço de vocês que ensina... Vocês já falaram dessa questão empresarial, que vocês vendem. Claro que vocês têm que ter um lucro, porque vocês pagam aluguel, né? Tem as despesas todas. E o lado da formação. Vocês têm os seus alunos, vocês têm que se dividir, tem que ser um pouco empresária, tem que ser um pouco professora, orientadora. Como é que é esse momento de ensinar? Nós trabalhamos, a Vitória dá aula de torno e modelagem livre, e eu só modelagem livre. Então, eu tenho as minhas turmas, ela tem as turmas dela. A gente não trabalha com sistema modular, então são aulas regulares. A gente trabalha mais com a parte terapêutica. Eu fiz arte-terapia, então, as minhas aulas eu sempre falo, traz a ideia e a gente vai desenvolver qual é a melhor técnica. Pode ser que eu não saiba fazer. Então, a gente vai descobrir junto. Né? Pode dar certo, pode até não dar, mas isso faz parte da vida. A vida é assim, né? A gente está sempre em constante mudança. Então, a gente trabalha assim, as nossas aulas funcionam assim. A modelagem, o torno também, né, Vi? Apesar de ser técnico, você deixa eles criarem em cima do torno. Sim, o torno é interessante, porque como ele é muito técnico, né, você tem que prestar atenção... demais. E se você não souber orientar no começo, a pessoa cria um trauma e não faz mais. O que acontece muito é a pessoa fez uma aula e compra o torno e vai fazer em casa. Aí dá tudo errado. Então, precisa fazer um mínimo de aula para você ganhar segurança e aí você passa a fazer sozinho, né? Outro dia eu recebi uma moça do interior que ela falou, eu tenho torno, eu faço aula num ateliê que a professora dá aula de torno e modelagem livre ao mesmo tempo, mas eu não consigo, eu estou com medo, eu só vou lá e faço placa. Eu parei de mexer no torno. Você me dá aula? Falei, vamos lá. Dei 6 aulas para ela, para tirar o trauma mesmo, né? Para recomeçar, vamos falar. Porque assim, a gente vê hoje, posso contar isso? Há um tempo atrás, você fazia um curso caríssimo para pegar uma dica. Né? Quem é mais velho, mais antigo, sabe disso. A gente ia para São Paulo, né?
ou para outro interior, para pegar uma dica. Hoje, online, todo mundo se forma pelo TikTok e pelo Instagram. Tem milhões de dicas, né? Mas antigamente não. Só que é só ali que você vai aprender com a professora, porque parece fácil, mas não é. E aí, no caso do torno, tem gente que segura assim, tem gente que puxa assim, né? Só que tem o passo a passo, o mais fácil para você aprender. Depois você cria o seu jeito, mas para você aprender. Então, essa moça, ela saiu feliz. Ela fez, acho que, 15 peças nessas 6 aulas. Saiu super feliz, perdeu o medo, começou a tornear, voltou, porque ela estava reformando um apartamento, voltou, falou, ai, já consegui fazer em casa, mas eu quero mais 2 aulas, fez. Né? Então, essa parte do emocional, psicológico, é super importante. A forma como que a gente ensina. E nós somos muito apaixonadas pelo que nós fazemos. Então, a gente passa com vontade mesmo. Não é assim, faz assim, assim, assim. Não, você não está conseguindo, faz do seu jeito. Mas, se você fizer desta outra forma, vai dar mais certo. Presta atenção. É bem assim, como com criança. Dicas, né? Nós demos aula para criança também. Então, é como criança, né? São dicas mesmo. E até a pessoa andar sozinha. Então, o TikTok, claro, vocês vão falar sobre as aulas online, são perfeitas, né? Hoje em dia, se a gente tivesse isso lá atrás, teria sido muito mais fácil. Mas a aula presencial é importante. Essa segurança no início é importante. Sim, não, perfeito, é isso mesmo. Eu gostaria de abordar um outro assunto que tanto Thaís quanto Vitória, elas abriram um espaço no ateliê para essa peculiaridade na cerâmica. Porque, por exemplo, aqui no ateliê, onde a gente trabalha, eu e o Dalcir, tem gente que entra, passa, olha que lindo, e é uma terapia, né? E aí a gente diz, é uma terapia, mas é o nosso trabalho. Só que elas abordam a questão da cerâmica terapêutica na Casa Cobalto. E isso é muito importante. Tem um foco para a arte terapia. Conta um pouquinho para a gente. A gente sempre fala, né? Você está fazendo o curso de cerâmica na ideia do hobby, né? Qual que é a ideia? Você quer se formar? Porque a conversa é outra quando você quer se formar. Né? Então, até as dicas, a gente acaba fazendo um outro sistema. A gente trabalha com o hobby, com o terapêutico. Então, bastante gente vem para a gente com indicação médica. Então, é o fazer, o construir, o reconstruir, o se trincou, estourou, difícil, mas acontece de estourar. Tá tudo bem, vamos refazer. Tudo tem um jeito, né? Assim como na vida, a gente sempre compara com a vida. Na vida tudo dá um jeito, a gente segue como se fosse o rio. Tem uma correnteza, então a vida vai levando, né? E a cerâmica a gente tem muita conversa. Tem um momento que você tem que parar aquela peça. Eu faço escultura, né? Muita escultura, e eu levo os alunos para a escultura. Então não adianta você querer começar e acabar o polvo, que é uma peça difícil, um polvo em uma aula só. Você vai ter que deixar ela lá, ela vai ter que descansar, tem que limpar a visão. Então, você vai fazer a peça, deixa ela um pouco no canto, ensaca. Na outra semana, você volta, olha de longe. Eu falo, conversa com a peça, vê qual é a sua relação com ela. Eu sempre me preocupo como que a pessoa está se sentindo com aquilo que ela está fazendo. Eu me preocupo com o processo. Ela está bem? Está tudo bem? Desmanchou? Está feliz com o que fez? Ótimo. Agora, se não está feliz, vamos reorganizar, vamos refazer o projeto. De repente, não é o momento. Né? Então, eu tenho um aluno que faz na segunda aula. A primeira não, a primeira eu mostro algumas coisas. Né? Mas na segunda aula já faz escultura. E tudo bem, vamos tentar. Vai demorar um pouco mais. Na próxima escultura, já entendeu um pouco melhor, vai ser um pouco mais rápido, dentro do possível, né? E vai desenvolvendo, e aí ela vai acalmando. Ansiedade é uma doença que veio, assim, que deu um boom depois da pandemia. Então, a gente está com muita indicação de depressão, ansiedade, o pós-luto, depressão pós-parto, até mesmo doenças como bipolar, outros problemas também a gente recebe no ateliê esse tipo de indicação.
né, psiquiátrico, psicológico, psicólogo, enfim. Então, vocês já devem ter ouvido isso. A cerâmica, ela trabalha paciência e desapego. Porque passa pelo fogo. Então, pode trincar, pode empenar, pode dar bolha. Claro que tem as dicas, mas pode acontecer. Tem pessoas que têm muita dificuldade de enfrentar isso. É muito interessante. E aí, a gente tem que ir baixando a bola. Calma, vai dar tudo certo, refaz. E a outra coisa, nessa fase de micro-ondas, de tudo rápido, as pessoas resolvem fazer produção, já querem fazer 15 pratos, e a gente fala, gente, calma. Aí você posta uma foto na internet, né? E aí a família inteira começa a pedir já a encomenda, né, Nath? E aí você já tem que produzir, aí você vai comprar o forno, aí não, gente, calma, peraí. É o teu hobby. Eu tenho alguns alunos que são médicos, e eles são ótimos, principalmente no torno, por causa da firmeza da mão. Eles são ótimos, a concentração também. Mas, assim, quem entrou primeiro como uma terapia. E aí entra nessa pira já de produção e deixa de ser hobby. Aí já vai comprar o forno, a gente fala assim, nós queimamos para fora, porque a gente teve que comprar um outro forno e, para nos ajudar, a gente começou a fazer queima para terceiros, não só para alunos. Mas a gente tem 40 alunos, em média, na casa, mais turistas. Então, temos muita queima. E, às vezes, tem que esperar na fila. Então, os ansiosos começam a ficar desesperados e querem comprar o forno. E a gente fala, espera, porque se você comprar o forno, você vai ter que encher o forno para queimar, senão você vai ter prejuízo. E aí entra nessa neura. Nós não fazemos mais terapia, é raro, né? Porque a gente tem produção, e produção tem que entregar. E produção tem que fazer a mais, porque às vezes vai dar problema, né? Todo mundo sabe disso, a gente sempre faz 20% a mais, porque se trincar, já está ali o outro para repor. E aí o aluno que entrou para descansar, para relaxar, tem desde senhores... Eu tenho uma aluna de 95 anos que faz aula comigo há 10 anos. Ela faz para sair de casa, para conversar, ela adora. É uma professora primária, ela adora conversar. Bom, então, voltando a isso. Professores, comerciantes, bastante, né? A Dai, né, que a gente falou aqui, que é a cabeleireira. É muito legal isso, é uma diversidade. E, então, primeiramente, é essa coisa de relaxar. E até nós temos que tomar muito cuidado, é incrível isso, nas aulas, as conversas, principalmente políticas. A gente até isso dá uma maneirada, porque a pessoa vai ali para relaxar. Se um já chega assim, né, e começa a falar, a gente muda de assunto, para ter sempre um ambiente gostoso. Com relação a comprar forno e tal, os alunos sempre falam. Então, a gente tem que tomar cuidado até na forma de falar para não tomar, para não comprar. Não é que a gente não quer que ele compre para deixar de ser aluno, não é isso. Eu ainda falo, olha, quer comprar? Eu indico o fornecedor, eu indico o eletricista para instalar, que eu tenho um de confiança em Ubatuba. Eu vou programar o seu forno e te ajudo na primeira queima. O problema não é você comprar, o problema é o peso que vai virar, porque ele vai deixar de ser terapêutico. Ele vai virar, às vezes, ele vira até um problema. Você fica com raiva de não conseguir fazer a sua queima. Então, inverte. Eu não quero que o aluno tenha essa inversão, né, de sentimento. A gente quer que ele esteja bem com aquilo, que ele esteja se sentindo feliz, né, que essa espera vire uma coisa boa, né? Então, o não comprar forno é nesse sentido, não é no sentido de perder aluno. O torno também. Ótimo. E essa preocupação com o aluno, né? A gente tem uma visão bastante maternal do aluno, né? Isso é importante e para dar um direcionamento, para diminuir as frustrações, porque a cerâmica também traz frustrações, né? Sim, quando você não consegue fazer, ou quando trinca, ou quando quebra, ou quando estoura. Então, a gente cuida. Mas, então, esse lado de preocupação com o aluno, né? E o lado de preocupação com as contas. Tem que fechar as contas, né? Aí é contar isso. Comigo. Eu faço o financeiro da Cobalto, né? Então, assim, a Cobalto nasceu sem
o famoso capital de giro. Eu descobri o que era o capital de giro no cursinho do Sebrae. Eu fiz o cursinho, um de gestão. Aí eu falei, nossa, existe capital de giro. Tem o lucro, tem o lucro... eu estou nervosa, esqueci o nome. Aí eu fui entendendo o processo. Eu faço fechamento 3 vezes por semana. Tá? Então, eu demoro ainda para fazer, porque eu não sou de exatas. Eu tiro essa culpa de mim. Nós não temos computador até hoje. É tudo na mão. Mas o cursinho me ajudou bastante. Né? A gente fez um empréstimo, como a Vitória falou, para poder comprar prateleira, para poder o básico. E trabalhando bastante e separando direitinho, porque aquele dinheiro que entra não é nosso, ele vem primeiro para o material, para o fornecedor. A gente tem esse vínculo muito bom com os fornecedores, porque a gente nunca falhou. Então, se ele falar dia 5, é dia 5, não é dia 6. Pode ser dia 4. Aí eles ficam felizes. Mas dia 6, jamais. Então, a gente tem esse cuidado, né, do que é o lucro nosso, do que é o lucro até das aulas. Eu sempre brinco com os alunos que os 10 primeiros alunos pagam a casa, né? Então, a gente tem essa divisão, toma esse cuidado, e é isso. Assim, e também tem a margem de lucro dos produtos que a gente vende. Né? Então, a gente sempre fala, olha, nós revendemos material. Se você olhar lá na loja, se você for na Gaia, você vai ver que tem um lucro. Mas é isso, nós temos 2 recepcionistas, temos a Cobalto, tem os 6% do crédito parcelado. Então, são várias coisinhas que a gente, né, tem que colocar no papel, a sacolinha que a gente entrega. Né? Então, são várias coisinhas, vários detalhes que, se você não anota, se você não tem um controle no computador ou um controle no papel, algum tipo de forma de controlar, você se perde. Porque gastar é fácil, e é gostoso. Então, e o artista, né, temos vários aqui, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com essa área. Graças a Deus que ela faz isso. Né? Eu cuido da mídia e eu cuido da arrumação da loja, porque o tempo todo você tem que estar mudando, né? Mas é muito importante, principalmente, como ela falou, é a credibilidade com todos que estão nos fornecendo. Né? Então, quem abre um ateliê, eu já vi, durante a pandemia, a gente viu várias pessoas falando sobre isso. Eu sou o responsável pela mídia, a mesma pessoa. Eu sou o que produz, eu sou o que coloca no correio. Né? A gente tem que aprender mesmo um pouco de tudo. Hoje, a gente está conseguindo manter 2 funcionárias. No começo, a gente se revezava. E não é brincadeira. A gente entra às 9 da manhã e sai às 9, 10 horas da noite, todos os dias. Porque a gente ainda precisa muito das aulas para manter o aluguel, luz, o básico. Né? Então, a gente dá, em média, de 2 aulas por dia, de 2h30, que sempre se estende, acaba ficando 3, né? É quase 3. E a nossa produção, e a contabilidade. Então, tem que dividir o tempo muito bem para conseguir fazer tudo. Maravilha, só posso dar os parabéns. Obrigada. O objetivo da nossa roda de conversa agora é de abrir para perguntas e curiosidades, e que eu acho que é um case de sucesso, sem dúvida. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Oi. Não está saindo ainda. Pode? E hoje, quantos alunos vocês têm em média, assim? Cerca de 40 alunos. É que a gente também tem as aulas avulso. Então, tem alguns alunos que eles vêm e fazem a aula só quando está em Ubatuba. Né? Sexta e sábado, nós damos aulas para turista. Aí tem infantil, torno e modelagem, então dá por volta de 40 alunos. Oi, meu nome é Ellen. Minha pergunta é, as duas, qual o sentimento que veio para vocês começarem a trabalhar com cerâmica? O que despertou em vocês? Qual sentimento foi desperto assim para vocês poderem começar a trabalhar com cerâmica? Vou falar rapidinho de mim. Eu moro em Ubatuba desde os 3 anos de idade. Meu pai foi dentista lá, e muito conhecido na época. E com 17 anos eu fui para São Paulo, fiz faculdade, e fiz Santa Marcelina, e voltei
depois de 7 anos. E meu pai nem esperava, né? Nós somos 5 filhos. Ele falou: Maria Vitória não volta mais, né? Porque, claro, está no circuito das artes. Eu, a princípio, eu não pensava, só que eu senti saudades da minha família. E aí eu falei: cerâmica e praia tem tudo a ver. E aí eu voltei, comprei um forno que, naquela época, quem me ajudava era uma amiga, uma colega de turma. Ela foi a única que fez cerâmica, né? Que seguiu a cerâmica comigo. Assim, faculdade de artes, até hoje, você aprende um pouco de muito e muito de nada. Então, quando você sai, que você tem que procurar. E eu estava aqui, e ela lá. Então, eu ligava para ela para tirar as dúvidas, né? Ela me ajudou demais. Eu ia fazer alguns cursos, mas ela, até hoje, dá aula em Alphaville e me ajudou muito. Então, é isso. Eu queria ficar perto do mar, perto da família, e eu achei que cerâmica tinha tudo a ver. Eu sou filha e neta de artista. Meu avô era pintor, né? Meu avô era até conhecido como pintor de Paraty. Apesar da gente não ser daqui, ele pintava muito Paraty. Ele vinha a gente, né? Eu era criança, eu vinha junto aqui para o camping, e ele ficava pintando e vendendo o que ele pintava. E meu pai é artista plástico. Então, eu fiz faculdade de artes. Eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria o tridimensional. Aí eu fiz aula com a professora Laura, que é uma querida, né? E ela era da parte de escultura, ela trabalhava com modelo vivo. Eu falei: é isso que eu quero, é isso que eu vou começar a fazer, não sei ainda direito como. Aí eu dava aula já, né? Comecei a dar aula em escola, eu fiz magistério, enfim, eu dei aula desde os 18 anos, né? Aí eu vim para Ubatuba, só que eu não sabia pintar, eu não entendia o porquê que a minha pintura não ficava boa. Aí eu conheci a Vitória em 2008, né? Foi quando eu me formei, 2008. Foi por aí, 2008, 2009. Aí eu falei: não, é isso que eu quero fazer, cerâmica. Eu gosto disso e vou viver disso, não sei como ainda, mas eu vou. Eu dava aula na Fundarte na época, e a Thaís, na verdade, veio fazer uma reciclagem, né? Aproveitava o forno da Fundarte e aprendeu o básico da esmaltação, que ainda é esmaltação de baixa lá, porque o forno era de 1000 graus. Perfeito. Sim. Tem mais uma pergunta lá atrás? Bom dia, tudo bem? Parabéns, primeiro, pelo trabalho que vocês desenvolvem lá em Ubatuba. Obrigada. E eu sei da dificuldade da existência de um projeto desse. Por isso que o parabéns é bem forte. Não, só uma pequena pergunta: é o seguinte: Ubatuba é uma cidade turística, né? Vocês falaram de dar aula para o turismo, né? Eu também tenho um ateliê aqui que pega algum turista quando chega. Tá? Eu gostaria de saber como é que vocês fazem isso, como é que o turista vê vocês, encontra você. A gente sabe que hoje a internet é uma comunicação muito forte, mas vocês fazem algum plano, criam um plano na cidade, a divulgação é feita dentro de hotelaria. Como é que chega na Casa Cobalto? Eu estou aqui em Ubatuba e vou fazer uma aula. Nós temos o Instagram, que a Vitória cuida mais, porque eu não abro nem o meu. Eu sou bem fraquinha na internet, a Vi cuida mais, né, da página, mas a gente está num ponto turístico. Então, o pessoal passa lá na frente e pede, né, pergunta. Tanto é que a gente sempre fala, as aulas acontecem de sexta e sábado. De repente, dá para abrir uma exceção. E a gente troca o WhatsApp. Então, a gente marca, igual aquela moça que mora na Suíça, né? Ela achou a gente na internet, ela marcou da Suíça, aí ela veio, fez a aula, aí eu queimei para ela e entreguei, acho que no Sul, eu não lembro, ela foi para outro lugar. Então, assim, tem os que passam na frente e os que acham, coloca cerâmica Ubatuba, acha a Casa Cobalto. Ainda não fizemos isso dos hotéis, que é uma boa. Mas eu vou ser sincera, a gente não dá conta ainda. Né? A gente ainda consegue com um pequeno fluxo. Ontem eu conversei com a Júlia, que é do Rio, que tem 150 alunos, 5 professores. Uau. Nós vamos chegar lá. A nossa casa, inclusive, ainda ela é grande. A cozinha virou a sala de torno. E tem mais 3 salas. Uma é a minha, outra é a dela e outra é da plaqueira, né? Quer dizer, a minha é a de modelagem manual e esmaltação, além da cozinha, né? E ela tem a outra e uma fica com a plaqueira. Mas são pequenas, são quartos, né? Então, a gente ainda vai. Esse ano, se Deus quiser, vamos derrubar uma parede lá, abrir. Né? Mas é uma casa alugada. A gente vive de sonhos, né? Então, assim, o primeiro passo era conseguir viver de cerâmica. Abrir uma Cobalto, né? Agora o próximo passo é abrir o fundo e abrir a frente. Então, a gente vive de sonhos, acho que é isso, né?
e são vocês mesmas que decidem, esse cômodo aqui a gente vai deixar só para o torno, ou vocês pedem opinião de alguém, de um arquiteto, vocês que decidem? Nós temos alguns alunos que são, né, arquitetos, temos engenheiros também. Eles até dão o palpite, mas a gente sempre primeiro conversa nós duas, porque nós somos sócias, a sociedade tem que dar certo. A gente ouviu muito no começo, sociedade não dá certo. A nossa amiga que saiu, ela saiu super de bem, né? Ela aposentou, ela inclusive vendeu o forno, ela visita a gente, então a gente toma muito esse cuidado da conversa, né, Vi? E para depois perguntar para alguém, dá certo? Posso destruir? Eu sempre pergunto, se eu quebrar essa parede, a casa cai? Porque, né? E a gente já tentou, por exemplo, abrir um café o ano passado. E aí o torno foi para um cantinho, só cabia 2 pessoas, e a cozinha virou cozinha. Mas não foi para frente, a gente não dá conta de mais uma coisa, mais um funcionário que seria perfeito. Né? Mais imposto. A vontade era a pessoa chegar lá, ver a jarra, ver o café, a xícara, pega, toma naquela e já leva embora. Esse é o nosso sonho, mas não deu certo. E aí a gente voltou para trás um pouquinho, né? Deu um passo para trás, o torno voltou para a cozinha, a gente refez, mas aos pouquinhos a gente vai mudando. Mais alguma pergunta? Falando desse plano de expansão que vocês têm, a gente sabe que eu também dou aula e a gente tem um problema quando as pessoas vêm no ateliê e falam, quero fazer aula com você. E aí você falou muito bem isso, que a gente não dá conta, porque é impossível a gente estar em todos os lugares por tanto tempo. Quando vocês falam em derrubar uma parede, crescer, como é que é esse plano de expansão no sentido de formar novos professores? Como é que vocês pensam isso? Nós já temos uma pessoa que provavelmente vai começar no próximo semestre. É uma ex-aluna nossa, que nós já convidamos. Então, ela começou com você, né, Vi? Começou com a Vitória, foi minha aluna, fez com a Malu. E aí a gente convidou, no começo desse ano, para ela estar vindo dar a aula com a gente. O infantil, quem dá é a minha filha. Né? Então, é a Tainá que ministra a aula. Estava aqui ontem, né? Isso, que estava ontem aqui. Então, a ideia é essa, né? Porque, realmente, não dá para a gente dar mais aula, a não ser que abra a turma de madrugada. Não é a intenção. Maravilha. Mais alguma pergunta? Realmente é um trabalho fantástico de construção, essa afinidade que vocês têm, né? Porque uma coisa é você ter o seu ateliê, estar sozinha, você toma todas as decisões, né? Você sabe onde você quer chegar, suas metas. Mas quando você tem uma sociedade, tem que estar muito fechada com a sociedade, né? Com a sócia, tem que ter muito essa afinidade de o que vamos fazer, vamos planejar, planificar. Né? Eu vejo que vocês têm isso. Além dessa afinidade de amizade, também tem essa seriedade no administrar. Né? No começo do ano, a gente sempre senta e faz uma listinha do que tem que fazer. Então, nós colocamos aqui, né, como uma programação. Pensamos em Cunha, mas ficou muito estreitinho o prazo, porque a gente tem a exposição dos alunos. Nós temos uma aluna que tem um restaurante muito legal em Ubatuba e ela cede para a gente o espaço para estar realizando a exposição dos alunos, que a gente acha muito importante, porque a gente está ali tendo aula, né, dando as aulas, eles estão fazendo a troca em 6, 5, né, tem turmas de até 2 alunos. Aí, quando você faz uma exposição onde eles mostram, convidam os amigos e os parentes para estarem olhando e se conhecer. Né? Então, os 40 alunos conseguem se encontrar. É muito legal. Então, é um Vendem evento... também, né? Podem vender. Sim, eles podem ter essa experiência de venda. Então, a gente sempre fala, a ideia da exposição de setembro dos alunos é a primeira experiência de exposição. Pode vender, mas não é o principal. O principal é esse prazer da troca, né? De se conhecer. É isso. Maravilha, maravilha. Olha, para mim é um prazer muito grande estar recebendo vocês. Ubatuba é aqui do lado, nós somos vizinhas e o Encontro de Ceramistas
está sempre aberto para vocês quando quiserem vir. Obrigada. E o programa educativo, nosso programa educativo do encontro, ele continua até outubro. Talvez a gente tenha mais algum curso ou oficina com vocês, Que legal. se elas tiverem tempo, porque elas estão A gente arranja. atarefadíssimas. Gostaria de agradecer Thaís Mancuso, Vitória Nunes. Muito obrigada. É um prazer. Nós queríamos agradecer também, né, pelo convite. Obrigada. Agradecer muito ao Dalcir. Eu vim fazer um curso há nem lembro quantos anos, né, da Flávia Fischer com vocês, né? E aí que eu os conheci. E nós já participamos. Eu lembrei que eu tenho um avental. Eu acho que nós participamos da terceira, sei lá atrás. Depois mais 2 com o Oca. Então fazia tempo. E a gente quer agradecer a toda a equipe. São muito simpáticas as meninas. Todo mundo nos tratou muito bem. O hotel, restaurantes que nós, né, que estão apoiando. Realmente isso. Para nós, Ubatuba não tem essa estrutura, não tem esse apoio do comércio que vocês têm. Então, a gente quer parabenizar e valorizar, né, o secretário estava aí, que Ubatuba consiga fazer coisas como vocês fazem, o encontro, a Flip e outros, né, outros eventos, porque a gente tem uma cidade linda, maravilhosa, mas não consegue fazer eventos desta forma. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada.